Um, dois, três, vai! Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre apresentação de slide. E a apresentação de slide é uma coisa que a gente tem que fazer muito bem feita, porque vai ser um momento que você vai passar informação para quem está te assistindo. É aquele momento assim que a pessoa tem que entender o que você está falando e ela não pode se distrair com informações extras e informações em excesso que tem no slide. Então a gente vai aprender aqui hoje um pouquinhozinho como fazer um slide mais aparentemente bonito, um slide mais fácil de entender e um slide coerente que se relaciona com a sua narrativa. Entendeu? Então tem que ser uma coisa muito bem feita para você ter a atenção de quem está te assistindo. Então eu vou mostrar para vocês um slide de antes e depois de eu aprender algumas técnicas que eu tinha feito na época da faculdade. Então eu espero que vocês gostem. Então vamos começar. Eu vou mostrar para vocês do lado esquerdo um slide que eu tinha feito anteriormente para uma aula que eu apresentei, né, na faculdade. E no slide da direita eu coloquei o mesmo slide modificado depois que eu aprendi algumas técnicas. Primeiro, se vocês puderem notar, o design que eu usei no slide anterior foi um slide seco, sem nenhuma informação, que tinha só o escrito, mas simples design branco, sem nada. Já no slide novo, eu coloquei uma imagem estourada, que seria uma imagem de tela inteira, que tivesse contendo a palavra dor, que é o tema da aula, numa parte que chama espaço vazio da imagem, tá? Se vocês puderem notar, a cor da fonte dor é a mesma cor do preto da imagem, porque eu usei a mesma cor. A gente usa para ficar mais atraente de forma visual esse slide. Então, é uma alternativa que a gente faz para usar e deixar a imagem mais clara, entendeu? Mais harmônica, vamos dizer assim. E para isso, a gente usa a função de conta-gotas quando você vai decidir uma cor de uma fonte. No segundo slide, que seria mais relacionado ao conceito de dor e ao que falava sobre dor em específico, tem muito texto e pouca imagem. Então fica algo muito cansativo. Quando você tem muito texto, você tem que ler o texto junto com a pessoa, porque senão ela vai deixar de prestar atenção em você para poder prestar atenção no seu slide. Então eu fiz usando a mesma imagem do título, porque é uma imagem de dor, e logo em seguida veio o conceito. No terceiro slide, eu já coloquei as outras informações com destaque de algumas palavras. Então, a gente pode destacar usando o negrito, igual eu fiz, pode destacar usando outra fonte, um tamanho de fonte diferente, uma cor diferente, e eu vou, se vocês notarem, daqui para frente eu vou usar uma mesma paleta de cores. Essa outra informação é o PQRST, da dor, que é para avaliação da dor, os pontos que nós temos que avaliar. Só que eu peguei essa imagem pronta da internet e essa imagem, ela tá muito difícil de ler e tem muita informação, então isso tira muito a atenção de quem tá assistindo a apresentação. Então eu fiz essa outra escrito PQRST em colunas, com cada letra da cor, de uma cor diferente, né? Cada coluna de uma cor diferente, porém dentro de uma mesma paleta de cores. E nesse outro slide, eu usei um clipart, mas se vocês repararem, o P quer dizer provokes, e é a mesma cor do slide anterior. Então, eu usei a mesma cor para o aluno, ele já conseguir inferir que aquilo está relacionado, entendeu? Então, ele já tem que ter um entendimento, porque senão, inconscientemente, ele vai ficar raciocinando. Por que a cor está diferente? E isso faz com que ele perca a atenção no que você está falando. Depois nós temos a classificação. Essa classificação, ela tem vários tipos. 3 tipos de classificação.
Só que, novamente, tem muita informação nesse slide. Então, o que eu fiz? Coloquei uma primeira imagem que está relacionada mais a tempo por causa do relógio em si. E em um espaço vazio da imagem eu coloquei aguda e crônica, que são os tipos relacionados à duração. E isso eu vou explicar, porque eu não preciso ter todas as informações no slide, já que eu estarei lá para explicar. Da mesma forma, o outro eu coloquei um livro com 2 páginas, porque são dois tipos de classificação diferentes, porém que estão relacionados ao mesmo contexto. No próximo slide, eu já usei uma figura, várias animações, só que ainda tem muito texto e tá muito colorido, então a gente tem que mudar tudo para uma mesma paleta de cores. E eu tirei esse do canto superior direito porque é uma coisa que eu posso falar, não preciso deixar no slide, entendeu? E da mesma forma no próximo slide, porque no próximo slide, beleza que tá dentro de uma mesma conjunto de cores, só que eu não tava usando esse conjunto de cores desde o início, então decidi mudar para usar tudo dentro da mesma paleta de cores. Se a gente voltar no início, tem uma outra coisa que eu queria falar, que é em relação à animação. A animação, ela tem que ser adequada para o que você está falando. Que nem, por exemplo, eu falei de dor. Quando eu passo o slide de dor, tem que ser alguma coisa referente à dor. E eu coloquei essa animação de quebra, que é como se fosse dor, entendeu? Então, essa quebra gerou o conceito de dor. Então, nessa parte agora de colunas, eu coloquei uma animação de colunas para surgir, entendeu? Então ficou uma coisa mais coerente, ficou uma coisa mais relacionada à minha narrativa. Já nessas outras animações, foram justamente para ver a formação, para mim explicando passo a passo como que funciona a dor, o que acontece, quais são os receptores, como que ela é transmitida. Então eu fiz um passo a passo para ficar uma coisa melhor. Nesse outro slide, a gente pode ver que eu coloquei uma figura menor. Só que a figura ela é a base do trabalho. Então nós temos que pegar uma figura que seja relacionada. Então o estímulo nocivo ele está sendo combatido pelo estímulo não lesivo. Então a pessoa ela vai ter em mente que um está combatendo com o outro e o estímulo não nocivo está vencendo, entendeu? Então a gente coloca uma imagem que vai ficar na cabeça de quem está assistindo aquela aula. Esse outro slide, ele tem muita informação. É uma tabela que tem muita informação, muito número. A pessoa vai tentar anotar tudo que está ali no slide, não vai prestar atenção em absolutamente nada que você está falando. Então, eu coloquei uma parte que fala de recursos, que eu vou fazer tipo uma introdução dos recursos para a dor. E você pode usar, como essa imagem estourada, ela tem muita informação e eu colocar o título somente em cima dela ia ficar muito ruim, eu preferi então colocar um círculo com 40% de transparência e esse verde que eu peguei foi um verde que eu peguei daqui, ó. Eu peguei o verde da própria imagem para ficar melhor. E no final, eu ainda tenho mais 3 recursos, né? Depois que eu coloco essa capa. O primeiro recurso é o TENS, ele está relacionado à eletricidade. Então, eu peguei uma imagem que está relacionada a isso. E curto, médio e longo prazo e o TENS estão em espaços vazios da imagem. E eu usei as mesmas cores. Se você notar, o laser está da mesma cor do raio que está ali. Entendeu? Então, eu peguei uma imagem que iria fazer com que a pessoa lembrasse resfriamento, gelo, entendeu? A cor da letra do mesmo tom da figura, usando conta-gotas. Então fica uma coisa, esse resfriamento eu peguei dessa pedra, por exemplo. Então a gente tem que usar e deixar o slide mais harmonioso, menos chato, menos cansativo, porque isso faz com que você tenha maior atenção de quem está te assistindo. E no final eu coloquei só um ok de obrigado e um sol, que eu nem sei porque que eu fiz isso. Mas aí eu peguei da mesma paleta de cores que eu usei desde o início do slide, coloquei um fundo e o obrigada por cima. Então ficou uma coisa muito mais legal.
Espero que vocês tenham gostado muito das dicas, espero que vocês usem. E além disso, se tiver qualquer dúvida, pode me pedir ajuda, que eu tô aqui à disposição. Se tiver montando uma apresentação e tiver um pouco confuso do que coloca, o que não coloca, como pode melhorar, pode me falar que eu ajudo com o que eu sei. O que eu sei não é nada demais perto do que existe, né? Então a gente tem sempre que buscar mais conhecimento. Todo conhecimento que eu busquei por meio desse assunto, eu não consegui passar tudo aqui, mas eu tento sempre trazer para vocês. Então, eu espero que vocês continuem me acompanhando. Obrigada. Espero que vocês gostem e usem tudo. Beijo para vocês.